Podem aceitar aí a gravação. Vou apresentar agora a tela. Estão vendo a tela de slide? Agora Estão dá para vendo? ver. Pronto. Dá. Tá vendo, né? Tá replicando minha tela aqui. Pronto, vamos lá. Eu estava falando da Constituição de 1967, que foi a Constituição, né? A sexta Constituição do Brasil, e a quinta da República, né? Foi a sexta Constituição que nós tivemos, sendo a quinta da República, né? Que ela buscou fazer o que? Ela institucionalizou e legalizou o nosso regime militar. Né? Ela aumentou o controle do executivo sobre o legislativo e o judiciário e criou dessa forma uma hierarquia constitucional centralizadora, onde todos os aspectos estavam voltados para o executivo. O legislativo e o judiciário estavam ao julgo do executivo. O legislativo e o judiciário não tinham uma autonomia que se buscava ter, né? Que a separação dos poderes assim determinava. Boa noite, Giovana. Giovana está entrando aqui agora. Vamos lá, continuando. Viu, Giovana? Como eu estava falando aqui para a Lidiane e para o Tiago. Se a internet cair novamente, eu vou gravar aqui para vocês a aula e postar. Tá ok? Mas se Deus quiser, não vai cair, não. Vamos torcer que o vento não derrube nada aqui. Como eu estava falando aqui para vocês, a Constituição de 67 foi outorgada em 24 de janeiro de 67 e entrou em vigor em dia 15 de março de 67. Né? Em seu nascimento, era claro o caráter puramente formal. De que forma? Que os atos institucionais emitidos pelo Legislativo, através de um ato institucional publicado, como se fosse um decreto, era superior à própria Constituição. Né? O que permitia o desmando do governante. O próprio presidente poderia fazer, né, o que bem entendesse diante da situação que se encontrava. Tanto é que os abusos que foram cometidos na ditadura militar foram dos mais terríveis possíveis. Né? Durante a vigência da ditadura militar, foi incorporado 13 atos institucionais na Constituição. Né? Esses 13 atos institucionais, que tinham uma supremacia diante da própria Constituição, deixa eu aceitar aqui, Eduarda. Pronto, aceitei, Eduarda. Esses atos institucionais, Eduarda, se a internet cair agora, eu vou gravar essa aula para vocês e postar lá no portal do aluno, porque aqui está chovendo muito, aí para evitar o prejuízo de vocês. Esses atos institucionais, durante a vigência desses atos institucionais, foram cometidos dos mais absurdos desmandos possíveis. Exilamento, perdimento de bens, perdimento de mandatos de deputados, legisladores, né? Nomeação, exoneração de juízes, entre outras coisas. Né? Além da vigência da Constituição incorporar 13 atos institucionais com poder superior à própria Constituição, foram implementados 67 atos complementares na Constituição e 27 emendas. Esses atos complementares auxiliavam a Constituição a propagar o que o próprio regime militar defendia. Né? E essas emendas complementavam a própria Constituição. Né? Foi a Constituição mais instável e arbitrária de todas as Constituições. Vários direitos fundamentais foram tolhidos, várias garantias fundamentais foram perdidas. Né? E ela, por ser arbitrária, foi muito instável. Né? Vários manifestos, várias manifestações, e o que ocorria? A forma mais violenta possível de repressão. Essa Constituição também, né, a sexta Carta Magna do Brasil e a quinta da República, reuniu atos institucionais e complementares, promulgados desde 64, de 31 de março de 64, legitimando todas as ações do regime militar. É aquela questão da constitucionalização do arbítrio, do desmando, a constitucionalização daquilo que vai ferir a dignidade da pessoa humana. É o que ocorre, por exemplo, na Alemanha, quando Hitler instala o regime do
de seu poderio na Segunda Guerra Mundial, e tudo que ele fazia estava baseado na Constituição, né? Ela sofreu forte influência da Carta Política de 37, né? Cujas características básicas assimilou todos os arbítrios, todos os tolhimentos de direitos do cidadão e das classes políticas que tinham perdimento de bens, perdimento de mandatos, cesseamento de defesa, né? Tudo isso foi bem absorvido pela Constituição de 67, né? E a de 67 essa Constituição de 37 foi substituída pela de 46, né? Que foi uma Constituição mais liberal, uma Constituição mais social, né? Então, logo após uma quebra de pacificação social, vem uma Constituição pacífica que unificaria o país, que seria essa Constituição de 67. Ítalo, boa noite, Ítalo. Depois avise a Brisa Neto que traga Brisa Neto para a Vila Padre Cícero, viu? Para a gente ter uma internet boa e não ficar caindo o tempo todo. Trazer fibra ótica aqui para a zona rural. Já fica um aviso aí. Então, com a quebra desse totalitarismo que nós tínhamos em 37, nasce a Constituição de 46, que nós vimos na aula anterior, que é uma Constituição mais flexível, que é uma Constituição que leva vários direitos sociais, mas, posteriormente, vem a Constituição de 67. Depois de um golpe de Estado, os militares tomam o poder e trazem de volta todos os arbítrios e até mais do que teve em 37. Está todo mundo me escutando bem, pessoal? Ou está tendo interferência, algum corte, alguma coisa do tipo? Tô ok, né? Tudo ok. Pronto. Então, essa carta de 67 não foi fruto do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, não. Ninguém se reuniu, pessoas eleitas através de representantes do povo, não. Fala-se que essa Constituição foi promulgada em razão da votação que ocorreu no Congresso Nacional, o que não ocorreu. Embora, na prática, ela foi outorgada pelo regime autoritário instituído. Fizeram os próprios militares, as próprias classes políticas que deram um golpe no Estado e tomaram o poder, fizeram essa Constituição, né? E lá na sua apresentação fala-se que ela foi promulgada por uma votação que ocorreu no Congresso Nacional, mas isso não ocorreu, né? A capital da União permaneceu sendo Brasília, conforme o artigo 2º da Carta de 67. O país continuou a ser leigo, não tinha uma religião oficial, a laicização permaneceu e permanece até hoje, e essa laicização não é uma ausência de Deus, é uma ausência de religião oficial, né? Inexistindo essa religião oficial, conquanto houvesse a expressão, né, da menção da palavra Deus no preâmbulo. Aqui está trovejando muito. Estão ouvindo aí? Tomara que não caia a internet. Está se segurando a internet aqui. Essa Constituição 67 garantia em seu texto a forma republicana de governo, né, os estados divididos com a União e os estados e os municípios, e a forma federativa de estado sobre o regime representativo, ou seja, as pessoas, em tese, poderiam votar, né? A semelhança de um estado unitário, por quê? Nós tínhamos a União centralizando toda a coordenação dos estados e dos municípios. Nós tínhamos um regime representativo, tinha no Poder Legislativo. Prefeito, vereador, essas outras coisas, a maioria das vezes, a maioria dos municípios eram escolhidos pelo próprio regime, né? A nova Constituição atribuiu amplos poderes ao presidente da República e reduziu significativamente a autonomia dos estados e municípios. Ou seja, ela castrou os estados e os municípios em seu poderio, né? Tudo dependia da própria União. Observem que a teoria clássica de tripartição de poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, criada por Montesquieu, foi formalmente mantida. Formalmente nós tínhamos a separação de poderes. Conforme se observa o autor Celso de Barros, né, com precisão, apesar da tripartição de poderes, no fundo só existia um poder, né? Nós tínhamos a separação dos poderes de forma formal, mas no fundo só existia um poder, que era o poder executivo, né? Frente à situação reinante, né, que tornava por demais mesquinhas as competências tanto do legislativo como do judiciário. É um escrito do próprio Pedro Lenza que parafraseia o Celso Bastos, né? Nós tínhamos legislativo e judiciário, tínhamos, mas esses poderes eram submissos
ao poder executivo, né? Aos coronéis, não, no caso, o sistema de coronel ainda existia, principalmente aqui no Nordeste, foi mantido e fortalecido, mas também aos generais, a quem comandava o país. Os atos institucionais mais significativos da Constituição de 67 foi o ato institucional AI-1, né, de 1969. O ato institucional 1 de 69. Boa noite, Glauber, tudo bom, querido? Vamos continuar aqui. Se Deus quiser, a internet não vai cair. Vamos lá. Esse ato institucional, que de forma formal era superior à própria Constituição, né, foi expedido em 9 de abril de 64, né, e manteve a ordem constitucional em vigor, pelo menos de forma solene, conforme constava no artigo 1º, né, porque o ato institucional é como se fosse uma nova Constituição, mas esse ato institucional trazia quase uma nova Constituição, mas dizendo que a Constituição que estava sendo, em tese, interpretada ou substituída por ele ainda estava em vigor. Né? Esse ato institucional trazia várias cessações de mandatos, direitos políticos, né? E de uma maneira totalmente desrespeitosa e de forma totalmente arbitrária, mostrava que, apesar de expressamente declarado que todo o poder era do povo, a realidade era totalmente diferente, né? Até porque o povo não estava lá sendo representado, o povo não votava, o povo não participava, né? Fazendo com que o eleito, que era muitas vezes de forma indireta para presidente da República, né, governasse o país de forma a suplantar qualquer direito, a suplantar qualquer garantia do indivíduo. Né? Nesse esquema aqui, o Castelo Branco tomou a frente do país, não é? E iniciou o período mais sombrio da ditadura militar. Né? Nós temos aqui os atos institucionais e nós temos uma cópia, né, uma apresentação dele, que eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos dar uma olhada rápida. Tá todo mundo me vendo aí, pessoal? Ou tá travando? Alô, quem está aí? Então, tem 8. Tem 8 aqui. Boa noite, Cláudio, tudo bom? Vou colocar aqui para vocês darem uma lida. Olha. O ato institucional número 1, de 9 de abril de 64. Ele dispõe sobre a manutenção. Vocês estão vendo, pessoal? Sim, professor. Pronto. Ó. Esse ato institucional aqui dispõe sobre a manutenção da Constituição de 46 e as constituições estaduais. E suas respectivas emendas, com as modificações introduzidas pelo poder constituinte revolucionário da Revolução Vitoriosa. Olha como eles chamavam, Revolução Vitoriosa. Eu aconselho vocês a darem uma lida nesse ato institucional, né? Eu vou colocar já o slide dessa aula para complementar a aula anterior. Eu estou também devendo o slide da aula anterior para vocês, mas para vocês aprofundarem o conhecimento desse documento aqui, né? Desse documento aqui tão importante para a nossa história. Não para a nossa democracia, porque até então aqui nós não tínhamos democracia, mas para a nossa história mesmo. Né? Durante o trâmite da Constituição, foram ainda instituídos outros atos institucionais, do 2 ao 4, né? Sendo este último feito, o 4, para regulamentar o trâmite da votação de uma nova Constituição, ou seja, o finalzinho aí do regime militar. Né? Em 24 de janeiro de 67 foi otorgado, né, essa Constituição, entregue basicamente, a goela abaixo do povo, a Constituição de 46, né? Que preocupou-se primordialmente com a segurança nacional, né, dando um amplo poder ao Exército, né, e ainda mais poderes ao presidente da República, que legislava através dos famosos decretos-leis. Seria uma medida provisória? Não, seria um decreto-lei mesmo. O presidente emitiu o decreto-lei e ali virava norma para ser seguida. Que
poderiam ser implementadas por razão de urgência e interesse público relevante. Na verdade, tudo era urgência e tudo era interesse público relevante, né, cujas despesas não atingissem tanto questões de segurança nacional como atinentes às despesas públicas, ou seja, não importava de onde vinha o dinheiro. Por isso, nesse período aqui, a inflação subiu muito, o gasto público subiu muito e a dívida pública também subiu muito, o que levou o país a crises sucessivas, né? Até 80, o início de 90, nós tivemos hiperinflação e os reflexos de todos esses gastos feitos também anteriormente, não é? Mas posteriormente também com o regime militar, né? Apesar do intenso combate que já se alastrava por todo o país, as pessoas revoltadas com esse regime, agravava-se as crises, principalmente as sociais, as pessoas na maior miserabilidade que vocês puderem imaginar, foi esse período final da ditadura, né? Foi baixado o mais famigerado e violento ato pela ditadura, o AI-5, né? O AI-5 é o ato institucional de 13 de dezembro de 68, e ele perdurou até ser revogado pela emenda constitucional 11 de 78, no mesmo dia que foi passado por Costa e Silva. E esse ato institucional número, o AI-5, foi extremamente violento, né, o seu conteúdo. Por quê? Porque nele havia previsão de prisão, né, juiz natural não teria, né, poderia ser criado juízo de exceção, as torturas, as formas de tortura das mais absurdas, não constava basicamente lá a questão da tortura, mas tinha muitos casos de tortura, está trovejando muito, se a internet cair, pelo menos já foi boa parte da aula, aí a gente já vai constar lá, né? Então, das formas mais absurdas possíveis, né? Então, pessoal, para nós finalizarmos, na sexta-feira que vem, nós vamos tratar da Constituição de 88. Mas o que eu quero que vocês observem da Constituição de 69, que foi a Constituição da ditadura militar, que eu deixei alguns os links para vocês aprofundarem, também não ficarem tão cansativa a aula. Eu deixei alguns links no próprio slide, que eu vou disponibilizar. Observem e façam a leitura dos atos institucionais. Vocês verem como funcionava esse regime militar, como era desgastante, como era humilhante. As pessoas que faziam parte do regime militar humilhavam as pessoas das mais variadas formas possíveis. Deixa eu dar uma pausa aqui.